fato, olha aí, ó. Ônibus do transporte eficiente são encontrados em Matagal, ao lado de empresa em Teresina. A ação ocorreu após uma ordem judicial que determinava a devolução dos veículos à prefeitura. Vamos ver. Uma imagem que impressiona. O abandono de recursos públicos que resultou na ineficiência de um serviço que deveria funcionar plenamente em Teresina. Pelo menos 9 ônibus que deveriam atender pessoas com dificuldade de locomoção foram encontrados abandonados, cobertos pela vegetação, em um terreno baldio ao lado da empresa Santa Cruz, integrante do consórcio de transporte público da capital. O flagrante aconteceu no momento em que o oficial de justiça cumpria o mandado de recuperação de 22 veículos destinados ao transporte eficiente. O impasse entre o valor pago pela prefeitura e o considerado justo pela empresa deu origem a um problema. Outra empresa do consórcio se dispôs a continuar operando pelo valor ofertado pela prefeitura, o que desencadeou uma disputa judicial pela recuperação dos veículos que pertencem ao município. O nosso superintendente Carlos Daniel, o nosso diretor Adriano, eles pediram para a substituição da empresa e comunicaram a todos os consórcios quem se interessaria a prestar o serviço. Uma empresa se disponibilizou exatamente para prestar esse serviço e ele não quis entregar o ônibus. Ele pediu um aumento através da análise da S-Trans, que paga R$ 6 o km rodado no transporte eficiente. E ele estava pedindo, chegou a pedir 8, depois chegou a pedir R$ 7,13. E a S-Trans, através de várias situações, falou que só pagaria os R$ 6 a prestação de serviço, que não estava sendo exatamente uma prestação de serviço eficiente. Através daí, a S-Trans tomou medidas, através das fiscalizações, e constatamos também que várias situações situações precárias do transporte eficiente prestado para essa empresa. Dentro da empresa, 2 ônibus foram recuperados, mas não estão em funcionamento. 5 estariam sendo utilizados e os demais teriam sido distribuídos entre empresas do consórcio para dificultar a recuperação. Ao todo, cerca de 3.000 pessoas dependem do serviço, que realiza em média 120 atendimentos por dia. O balanço é matemática, matemática é uma ciência exata. Se a prefeitura, à época do contrato, contratou 22 veículos para fazer o transporte eficiente, é porque, na verdade, à época do contrato, necessitaria de 22 veículos do transporte eficiente, desses micro-ônibus, né, adaptado, para fazer o transporte dessas pessoas, né, que têm alguma deficiência e que agendam as suas necessidades através da S-Trans. Então, hoje, eu lhe diria que menos de 25% está sendo cumprido, porque de 22 nós temos apenas 5 carros rodando. No local, além dos ônibus, os agentes encontraram peças retiradas dos veículos, como poltronas, sistema de direção e até cadeiras de rodas. Já pegamos situações que é surreal, onde carro que é da prefeitura, praticamente sem um câmbio de embreagem, sem o assento do motorista, direção, painel, tudo sucateado. Então tem situações que elevou exatamente a S-Trans, a fiscalização e a prefeitura a tomar esse tipo de atitude, porque a gente está empenhado exatamente por melhorias. Como o transporte é eficiente, é para ser eficiente para os usuários, tanto os cadeirantes, tanto com as mães que têm filho com paralisia cerebral, e a gente quer prestar o serviço, a S-Trans, a prefeitura prestar o serviço adequado para eles. A operação deve continuar durante todo o dia para garantir a recuperação de todos os veículos, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar e o cumprimento da ordem judicial. A expectativa é de que o serviço seja retomado o mais rápido possível, já que a população segue prejudicada. Os 6 que estão na garagem da empresa, porque a empresa tem aqui ao lado um terreno, que é esse onde eu entrei agora. Então, na garagem, eu estou aqui aguardando por parte da diretoria de transporte 2 pranchas longas para levar os 2 que estão aqui e mais uma, porque tem mais um ônibus em condição de sair daqui agora, né? Os outros 2, o Arnaldo se comprometeu comigo de limpar o local onde se encontra esses 2 carros, haja visto. Olha, o serviço chamado transporte eficiente, ele nunca foi, desde quando foi implantado. Foi implantado porque é um serviço obrigatório por lei. A prefeitura tinha que ter, não, obrigatoriamente implantou. Nunca foi um bom serviço. Pode perguntar à associação de cadeirantes, às pessoas com deficiência. Nunca foi. Porém, ele atendia.
o quarto mandato, né, que foi de 16 a 20, de Firmino, passando pelo doutor Pessoa e agora com o Silvio Mendes, ele foi piorando, se deteriorando de um jeito que nós chegamos a isso, a essa vergonha de a empresa contratada para cuidar dos ônibus mantinha alguns deles escondidos no mato. Para quê? Para não gastar com a operação, com o uso. Então, botava ali 4, escondia 7. Como é que o serviço desse ia prestar? E mais, deteriorando um patrimônio, tudo bem que desses aí 2 são da própria empresa, mas 6 que foram doados pela prefeitura, na época de Firmino Filho, para que a empresa operasse com eles o serviço. Em tese, e eu entendo assim, o patrimônio público nosso, deteriorando sem uso, porque a empresa entendia de lucrar mais. Eu penso assim, claro, com menos operação, menos gasto, menos ônibus rodando, o valor que a empresa arrecadava tinha um percentual maior de lucro. Até que chegou a esse impasse já nessa gestão, conforme explicou aí o diretor da S-Trans. R$6, pediram um reajuste para 8. Não, vamos para 7. Mas outra empresa do próprio Setut disse, não, eu faço pelos 6. E aí desencadeou a briga entre as empresas. Se tem uma empresa dizendo, ora, eu opero pelos 6, você, claro, a prefeitura tem o direito. Peraí, se tem uma oferta dizendo que vai fazer pelos 6, por que eu vou pagar 7? É o justo, é o correto, o menor valor, o menor preço. E aí foi indo, até que esse descalabro se desnuda para o público nessa manhã, com essas imagens muito tristes que a gente está vendo. E é preciso saber o desfecho, que infelizmente vai acontecer na justiça. Mas um apelo que eu faço, até lá, até que a justiça defina quem é quem tem razão e quem não tem, é preciso que a prefeitura cuide, a S-Trans, de manter o serviço minimamente operante para as pessoas com deficiência que precisam no dia a dia que funcione. Diga, Ari. Amadeu, eu estou chocado com essa reportagem do Denis Constantino, porque ele mostrou aí que para que essa tática dê certo, essa que você acabou de esmiuçar, eles estavam escondendo ônibus em diferentes garagens de empresas do sistema. 4 ônibus aqui, 2 ali, 1 ali. Quer dizer, foi algo premeditado, algo, sim, estudado. Não vamos colocar tudo no lugar, não. Vamos colocar um aqui, outro ali, outro acolá, para poder reduzir o serviço e aumentar a margem de lucro. Agora, é preciso que a prefeitura resolva a pendenga judicial. Acho que essa empresa não tem mais condições, dado o que a gente expôs aqui, de continuar operando esse serviço, mas o serviço não pode ser descontinuado. A prefeitura tem que resolver o quanto antes, colocar a Procuradoria do município em campo, se ainda não colocou, porque eu tenho muitos ouvintes que usam o serviço. Muitos. Pessoas que são cegas, pessoas que são cadeirantes, que precisam. E eles disseram, Ari, era muito ruim. A gente espera que com uma nova empresa melhore, mas a gente não pode esperar, tipo, 1 semana, 2, 3. Então tem que resolver o quanto antes. Eu sei que, às vezes, judicialmente demora, mas não pode esperar, não. Emergencialmente tem que se dar uma solução. Agora você vê por essas imagens, a folhagem está entrando nos motores, Cecília. Isso aí não está 1 semana, 2 dias, não. Há muito tempo que esses ônibus estão aí, Cecília. Que coisa triste. Olha, sinceramente, há um tempo atrás, o fluxo desses transportes pela cidade já era baixo. E eu acredito que do ano passado para cá, piorou. A gente quase não vê
essas vans, esses transportes públicos andando pela cidade. E agora está aí uma boa explicação do porquê, porque parece uma palhaçada com a cara da população. Isso, de fato, precisa ser solucionado e trazido uma solução melhor, mais eficiente, que sirva ali no dia a dia para as pessoas que dependem desse tipo de transporte público, Amadeu. Agora, não deixa de ser também um descaso do poder público que permitiu que se chegasse a esse ponto, aliás. Isso, a prefeitura tem o dever de fiscalizar a execução das ordens de serviço. É isso aí. Quem é que estava fiscalizando? Que entregou os ônibus para o uso. E os ônibus estavam no mato. Mas não tem uma planilha, não? Não havia fiscalização. Então, aproveitaram essa brecha, essa falta de atuação na fiscalização por parte da prefeitura para acabar gerando isso aí. Retirada de veículos de circulação, entrega ao abandono, à depredação, enfim, um prejuízo difícil de ser reposto para a sociedade e exatamente para um público que muito precisa, um público mais vulnerável, mais frágil, que depende, em muitos casos, exclusivamente desse tipo de transporte, o que escancara a falta de compromisso da prefeitura e do CETUT com esse público que tanto precisa. Vamos lá, ainda sobre a questão de transporte, eu tenho uma manchete aí do Marca, que é o seguinte: transporte rural. Sim. Nós alertamos aqui, houve uma mudança, foi uma lei de um vereador aqui, Fernando Lima. Não, Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, obrigando que os ônibus tivessem uma idade para operar na zona rural. Eu disse, vai dar erro, vai dar zerda. Parece que vai dar. Olha aí, Ari. Transporte rural de Teresina pode colapsar já neste mês. Câmara avaliará um novo prazo para a adequação da frota. Então, França. Idade média de 8 anos, Amadeu, com no máximo 16 anos de fabricação desses veículos que circulam na zona rural de Teresina. Então, a proposta aprovada no ano passado e sancionada pelo prefeito da capital, Silvio Mendes, previa 180 dias para que as concessionárias elas atualizassem a frota dos ônibus que circulam na zona rural de Teresina. E isso não aconteceu. E agora há um risco do sistema colapsar. E quem aponta esse risco é, inclusive, o vereador João Pereira, que apresentou uma proposta, Amadeu, que a Câmara começará a analisar, já foi protocolada na Casa Legislativa, para aumentar esse prazo para que as empresas consigam se adequar à nova legislação. Olha aí, Ari. Limite máximo da frota, 16 anos de fabricação do veículo. A idade média, até 8 anos. Prazo para adaptação, 1 ano, 12 meses. Veículos antigos podem continuar durante a transição, se atenderem a condições de segurança. O objetivo é evitar a paralisação do serviço e garantir continuidade à população. Amadeu, caso esse prazo não seja estendido, as empresas que atuam na zona rural da capital já não terão mais como circular esse mês nos bairros, nas localidades, comunidades que são abarcadas por esse serviço. A gente tem, inclusive, uma cartela com a declaração do proponente dessa matéria, Amadeu. O vereador João Pereira diz o seguinte: a ausência de regra de transição pode resultar na paralisação do serviço, prejudicando diretamente as comunidades rurais que dependem exclusivamente do transporte coletivo para acesso à educação, saúde, trabalho e serviços essenciais. Amadeu, a expectativa é que na semana que vem a Câmara já possa analisar e aprovar essa proposta que segue para o prefeito Silvio Mendes, mas está aí, se cumprindo o que você havia adiantado aqui no final do ano passado. Ora, mas se essa idade média de 8 anos e ônibus fabricados no máximo até 16 anos atrás, nem no urbano tem. Verdade. Esses ônibus aqui de Teresina são ônibus de 20 anos, que estão rodando há 15. É isso que é a realidade que a gente está vendo na área urbana. Então você imagina que via de regra, não quer dizer que seja 100%, mas é o ônibus, depois que ele é usado, e é tipo assim, quando você passa no moedor de cana, você passa 2 vezes, 3 vezes.
Aí a quarta e a quinta, você, na hora de espremer, você vai para o rural. Você espreme o ônibus aqui vários anos no urbano. Aí quando já não dá mais, manda para o rural. Era assim que se fazia, Então, ficou claro, ora, 180 dias para fazer essa transição? Impossível. Qual o investimento que uma empresa teria que ter para renovar a sua frota e se adaptar a essa realidade? Espera aí, uma coisa é ter uma lei, outra coisa é ela ser execuível. Essa claramente não seria e não será. E o alerta do vereador aí é importante. Se for cumprir a lei, quem é que vai continuar operando? Responda, meu professor. E tem um agravante aí. 40 ônibus atendem a zona rural. Eu entrevistei recentemente um desses empresários, que é o Rocklani, conhecido como Rocklani Imperial, e ele me explicou como funciona. 40 ônibus atendem as comunidades rurais e tal. Há subsídio. Assim como na zona urbana, há subsídio na rural. Tem dinheiro do município para ajudar a bancar. R$400 mil mês para a zona rural. Bem, comparado aos 6 milhões da urbana, é bem menos, né? Mas existe esse subsídio. Ele ficou em atraso na gestão do Pessoa, e o Silvio fez uma renegociação com os empresários e tem pago, mas com atraso. Aí, o que é que o Rockland me disse? Olha, o subsídio mal dá para a gente manter a frota atual funcionando. Como é que a gente vai comprar um ônibus novo? A minha pergunta é só descobrir agora, 6 meses depois, que isso era inviável. Foi dito bem aqui. Verdade. Ou não foi, Eliezer? Foi, Amadeu. Eu acredito que essa discussão vem mais pela questão da segurança, porque realmente, depois de muito uso na área urbana, às vezes até o veículo vindo já de outros estados, que se mandava para a zona rural. Então, assim, colocava em risco. Colocava as pessoas estão em risco. Em risco com ônibus que podem se Aí vai parar? voltar a qualquer momento. E olha, mas para cumprir a lei vai parar. Vai acabar acontecendo. Um outro empresário disse o seguinte: para completar o que você disse, o último repasse da prefeitura foi de 303 mil. Não se sabe o porquê, eles reduziram de 400 para 303, o que dá R$ 2,13 por quilômetro rodado. Aí ele disse, e aí de onde tiraremos o dinheiro para comprar? Reforçando o que eu já havia dito. E o serviço que também não é bom, porque quando eu fui candidato, o que tinha de reclamação na zona rural, poxa, primeiro porque muito ruins as estradas, né? Isso. Sim. De sinais e tal, por onde eles têm que rodar. E segundo, que poucos e sem periodicidade certa. Sim, não é certeza que vai passar. Que tem e que vai passar. Sem acessibilidade também nem os da zona urbana tem. Não, aí se o da zona urbana não tem... É isso que eu digo, se o da zona urbana não tem ônibus novo, como é que o da rural vai ter? Se o da urbana não tem acessibilidade, devia ter? Devia. O mundo ideal, sim, mas o mundo real, não. Então, ok, a Câmara fez a proposta, foi aprovada, o prefeito sancionou. E agora? Fica só letra morta? Interrogação. Quando a construtora Boa Vista lança um novo projeto, o mercado presta atenção. O BV Tower chega com salas comerciais modernas, em um empreendimento sólido e alinhado com as necessidades das empresas de hoje, com diferenciais como gerador de energia, acesso com reconhecimento facial e condomínio com gestão profissional. O projeto reforça o compromisso da construtora com qualidade e inovação. É um endereço estratégico para quem valoriza credibilidade e bons negócios. O BV Tower é elegância em cada detalhe e tem a marca Boa Vista.
Em uma das áreas mais valorizadas da Zona Leste, a construtora Boa Vista apresenta um novo marco para o mercado corporativo. BV Tower, um projeto à altura dos grandes propósitos. Arquitetura moderna e imponente que traduz inovação e visão de futuro. Tudo isso com elegância e alto padrão, que faz do ambiente corporativo um lugar de excelência. Conheça o BV Tower, o endereço à altura de grandes marcas. Vamos lá, olha só. O MDB, né? Vai querer fazer 3. Partido ousado, né? O Farol tá trazendo aí pra gente, ó. No caso dos federais. Olha só, doutor Farol. Os estaduais são 10. É. Puxador de votos confirma. O advogado Daniel Oliveira, de Federal, e fala que o MDB elege não é 2, não, elege 3. Olha, quem conversou ontem à noite com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado do Piauí, o nosso colega Eliakim, aqui do portal meionews.com, e aí o Eliakim disse: Ari, tem alguma pergunta para o presidente Severo Lalha aqui na posse do novo presidente do TRE, desembargador José Wilson? Eu disse: olha, Eliakim, por favor, você é do time aqui, é do nosso portal, gostaria. E aí ele fez a pergunta que o Severo respondeu e achei ousada a meta do presidente. Vamos lá. Presidente, agora falando sobre política, o MDB recentemente ganhou 2 nomes para essa chapa federal, do ex-secretário de Turismo e também do vereador. Como que o senhor vê essa entrada desses nomes? Há possibilidade de eleger um 3º nome para a chapa federal? 2 nomes jovens que se somam ao partido com um leque de serviços prestados ao estado do Piauí, o vereador Venâncio, o vereador de Teresina, e o Daniel Oliveira, que já foi secretário em diversas partes, já tem uma contribuição grande com o estado do Piauí na administração pública, serve realmente para fortalecer o partido ganhando cada vez mais musculatura para lutarmos, buscarmos essa 3ª vaga. Olha, o puxador de votos, claro, é o presidente da Assembleia Legislativa. Mas ele é puxador para estadual, né? Para estadual, tá? Agora é o seguinte, ele acha que com o vereador Venâncio projetando aí entre 15 e 20 mil votos, o ex-secretário, que já foi de meio ambiente, do turismo, o advogado Daniel Oliveira, ligado ao deputado estadual Dr. Hélio, projetando também de 15 a 20, e os demais nomes, como a judoca Sara Menezes, como o Zé Luiz de Picos, né? Eles fizeram a soma lá, e mais as votações de Castro Neto, 180 mil votos, Marcos Aurélio Sampaio, 100 mil votos, eles chegam a 370, 380 mil votos, e aí, de fato, se eles alcançarem essa marca, 2 federais. Agora, o 3º ainda não estou vendo, mas 2 com segurança, do 330 já garante. Agora, chega perto do 3º, de fato, mas eu ainda aposto em 2 só. Combinando sempre com os russos. Com os russos, que são? Os eleitores. Verdade. Combinando sempre com os eleitores. Só não entendi que enquanto eu falava que eu tenho uma excelente visão periférica, o Francis fazia assim, ó. O Francis? Fazia, eu falando aqui, ele fazendo assim, ó. Eu tenho minha visão periférica. Ele estava perguntando se a matéria... Toscolo? Não, se... Não, eu considero uma meta ilusória. Opa! Eu considero ilusória. Se a gente for somar as metas de todos os partidos, necessitaria, fiz aqui as contas rápidas, de 16 cadeiras na Câmara dos Deputados. Nós só temos 10, então eu acho difícil. Bom, vamos lá. Manchete aí, marca 5, é a prisão de um... Prisão não, né? Quase o prefeito prisão, tá foragido, né? Só tinha a primeira-dama na casa. Tá foragido. Olha aí, Ari. Justiça manda prender prefeito Silas Noronha, que é considerado foragido. Sobrinho dele já foi detido. Francis Teixeira, vamos lá. E sobrinho dele é o Samuel Noronha, já foi detido pela polícia do Piauí, e o prefeito também tem um mandado de prisão expedido pela Justiça piauiense, sob a suspeita de exploração sexual de menores. Isso porque um blogueiro e ex-aliado do prefeito Silas Noronha, o Liedson Alves, ele fez uma denúncia de que ele seria o responsável por cooptar moças menores de idade
até o prefeito Silas Noronha para uma exploração sexual. Jovens, Para meninas abuso e menores, exploração. para um abuso e exploração sexual. E esse sobrinho do prefeito, Samuel Noronha, ele é apontado nessa investigação também como um partícipe, um colaborador nessa cooptação, na exploração e abuso das moças, das adolescentes, com menos de 18, algumas com menos de 16 anos, inclusive. E, Amadeu, a gente tem as imagens... Essas imagens aí são da casa do prefeito? Isso, eles conseguiram... A polícia entrou e quem é que estava lá? Quem estava lá, só a primeira-dama do município e o sobrinho do prefeito, que foi preso, que foi detido. A gente tem, inclusive, a imagem dele já na viatura da polícia do Piauí. Dele e o sobrinho. O sobrinho. Cadê a imagem Também lá? é investigado na mesma operação. Também é investigado na mesma operação. A gente lembra, Amadeu... Ele está detido, suspeito na mesma operação, né? Na mesma operação. A gente lembra, Amadeu, que esse caso segue sob investigação. O prefeito ainda é suspeito. É uma prisão preventiva. No entanto, a Câmara de Pio IX também abriu uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O denunciante, inclusive, foi também à CPI da Câmara de Pio IX. Ele, inclusive, na oitiva da CPI, disse que apresentou aparelhos de celular, apresentou provas à polícia e essas provas já estavam sendo periciadas. E com base nesse material, que a Justiça do Piauí autorizou a prisão preventiva do sobrinho do prefeito e do prefeito Silas Noronha, que agora, Amadeu, é considerado foragido. Sendo verdade, uma vergonha, né, Cecília? Olha, Amadeu, acredito que a essa altura do campeonato, todos os indícios já apontam para um resultado aí de que isso é sim um fato verídico, não tem mais para onde correr, a grosso modo de se falar. E o que me chama muita atenção é que em algum momento essas articulações sujas, elas acabam vazando de próprias pessoas aliadas. Então, o que a gente entende por isso? Sempre que há esses esquemas de exploração de menores, exploração de mulheres, se tem conhecimento. Mas o que se tem para chegar até essas informações é pouco acesso. As pessoas não falam ou ainda se tem uma visão de que pode ser algo comum por algum tipo de construção social, mas isso não deve acontecer, não pode se deixar esses assuntos morrerem, não pode se considerar normal uma relação de um menor de idade com uma pessoa maior, seja homem ou mulher, não importa, não interessa, e é necessário sim continuar falando sobre isso, porque é um absurdo. E tem muita gente que tem medo de denunciar, principalmente poderosos. Numa cidade, o prefeito é o poderoso. Fecha, Eliezer. Isso, uma cidade bastante pacata, uma população pequena. O escândalo, segundo as denúncias, envolve pessoas do próprio município. Tem uma das denúncias que dá conta, Amadeu, de que o prefeito teria se envolvido com a filha de um dos seus secretários. Para a gente entender essa teia, envolvia realmente pessoas próximas. Então, tudo isso precisa ser apurado, esclarecido. A cidade está em choque, é um caso que abala bastante. Instabilidade total na gestão. O Poder Legislativo tem se dedicado também com a CPI, conforme lembrou aqui o Ari, e isso chama muito a nossa atenção porque é um caso que envolve o maior líder de uma cidade, um prefeito eleito pelo povo. Então, não tem cara, não tem, enfim, não está rotulado, é preciso realmente, digamos, desconfiar de todo mundo e apurar quem precisa ser realmente responsabilizado. E um detalhe, né? Não é possível que ele siga foragido e prefeito. A Câmara de tem que Vereadores tomar uma providência. Até porque é uma vacância determinada por lei. Depois de um certo período, a prefeitura, o vice assume, enfim. Presidente da Câmara. Já que ele não é sei. investigado, o vice o vice não é, naturalmente o vice deve tomar as rédeas da gestão, tomar as rédeas da gestão. A Secretaria de Educação realiza seminários sobre inteligência artificial e encontrou uma nova etapa nas atividades de formação de IA para professores da rede estadual.
Professor de Física em Nossa Senhora dos Remédios, no interior do estado, Erison Carvalho aceitou o desafio de se preparar para ministrar a disciplina de Inteligência Artificial no ensino médio da educação básica. Dentro da sala de aula, o primeiro desafio foi desmistificar o conceito de IA para os estudantes. Qualquer coisa hoje tira o foco do aluno, né? E a gente busca justamente a questão dos projetos, porque colocar eles para fazer aquela pegada maker, né? Ele mesmo fazendo, a gente dá o desafio. Por exemplo, eu uso a estratégia de oficinas de robótica para complementar o que a gente trabalha na prática. E na oficina de robótica, a gente usa a IA para dar todo o suporte como um tutor e tanto na parte de execução de circuitos, como na parte de execução dos programas, dos códigos de programação. Erison e outros profissionais da educação básica participam da 3ª edição do seminário Inteligência Artificial nas Escolas Públicas da SEDUC Piauí, projeto pioneiro nas Américas. A atividade marca o início de uma nova etapa voltada para a aplicação prática da IA no contexto escolar. Além das palestras, os participantes acompanham mesas redondas, relatos de experiências e a apresentação do projeto para 2026, que pretende ampliar a integração da inteligência artificial ao currículo escolar, em parceria com a Universidade Federal do Pampa, do Rio Grande do Sul. Os nossos estudantes, todos do ensino médio, aprenderam já na primeira série o que é a IA, como funciona, qual a sua aplicação, como surge. Na segunda série, eles aprenderam a como aplicar a IA no seu dia a dia, a usar a IA de forma ética e responsável, a utilização da IA nas diversas áreas da sociedade. O representante da universidade responsável pela formação dos docentes explica que o Piauí é pioneiro e tem servido de exemplo para outros estados na implementação da inteligência artificial na educação básica. O objetivo deste ano vai ser na criação de inteligências artificiais com os alunos. É trazer o pioneirismo do professor, trazer a autonomia da sala de aula e do aluno para que eles desenvolvam um produto de verdade baseado em IA. E o estado do Piauí, ele é pioneiro na introdução da inteligência artificial em escala na rede pública. Durante o seminário também ocorreu a entrega simbólica da medalha de um prêmio da Unesco. A honraria reconhece o Piauí como o primeiro território das Américas a implementar o ensino de inteligência artificial na educação básica. O Piauí ganhou o prêmio exatamente por essa iniciativa de IA no ensino médio. O ano passado, a equipe de pesquisadores foram no Bahrein receber esses prêmios, do rei do Bahrein, que fez todo o financiamento desse prêmio com a Unesco. E hoje os pesquisadores trouxeram a medalha que chega ao Piauí para o nosso orgulho, de mostrando que realmente o governador e o secretário acertaram quando tiveram essa decisão de apostar na inovação e tecnologia no nosso estado. Com o seminário, o Piauí pretende avançar para que cada série tenha um currículo próprio, além de expandir o ensino da inteligência artificial também para o ensino fundamental. A IA é um componente pensando nesse desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Junto com a IA, o nosso estudante tem mais aula de inglês, tem aulas de empreendedorismo, tem aulas de educação financeira e, estando em tempo integral, todos os estudantes estão também fazendo cursos de educação profissional e tecnológica. Olha só, o Marca traz para nós uma trégua, um acordo para evitar paralisação de servidores na Prefeitura de Teresina. Foi um encontro do prefeito com o sindicato. Olha aí, Ari. Silvio Mendes recebe servidores e promete mesa de negociação para evitar greve. Pois não, Franci? Amadeu, uma reunião hoje que aconteceu na Prefeitura de Teresina. Ontem nós destacamos um movimento, uma assembleia dos servidores municipais com a paralisação de advertência, envolvendo uma série de setores, como saúde, educação, até mesmo agentes da S-Trans e da Guarda Municipal de Teresina. Então, hoje o prefeito recebeu a diretoria do Sindicerme, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, e se comprometeu a abrir uma mesa, um canal de negociação direto, constante com esses servidores para evitar que esses movimentos aconteçam. A gente tem uma sonora da Diana, ela é diretora financeira do Sindicerme. Vamos lá.
Essa foi a nossa primeira reunião, é o primeiro momento em que nós estamos trazendo aqui, em que nós somos recebidos pela PMT, trouxemos os diversos pontos de pauta, colocamos numa mesa de negociação e abrimos o canal. Conseguimos, com luta, com a organização da categoria, com a organização do Sindicerme, conseguimos, junto ao prefeito, estabelecer uma perspectiva de uma mesa permanente de negociação para que a gente possa estar trazendo as diversas demandas. Também foi encaminhado, conseguimos, através do diálogo, encaminhar que as demandas específicas de todos os segmentos, tais como as demandas da SEMEC, demandas da Fundação Municipal de Saúde, demandas da S-Trans, demandas da Guarda Municipal, sejam encaminhadas para que a gente possa debater, discutir e deliberar com cada secretaria de forma específica e assim a gente conseguir avançar. Findando esse diálogo, na próxima semana nós retomamos aqui para continuar a nossa negociação e a discussão de todos os pontos debatidos com o prefeito municipal de Teresina, Silvio Mendes. Foi uma reclamação dos servidores. A Diana Aquino, inclusive, explicitou a primeira reunião com o prefeito Silvio Mendes e era uma reclamação de que ali muitas vezes era um diálogo breve com intermediários, mas com o prefeito esse diálogo não acontecia. Então agora ele assumiu esse compromisso e os servidores municipais deram uma trégua na gestão municipal. Surpreendeu. 1 ano e 3 meses, vamos para 1 ano e 4 meses de gestão. Pela primeira vez o sindicato se encontrou com o prefeito, é isso mesmo? O sindicato teve uma mudança na direção. Talvez a representante da administração do sindicato se refira ao grupo atual que assumiu. A oposição ganhou, derrotou aquele grupo histórico que era liderado pelo Sinésio. Então, talvez seja em relação a eles que assumiram agora. Mas peraí, então o outro grupo já tinha se reunido com o prefeito? Provavelmente porque eles apoiaram o prefeito. Inclusive o grupo do Sinésio, que foi derrotado, apoiou a eleição de Silvio. É provável que tinham esse canal direto, né? Mas agora, não avançado, o que era esperado de um gestor, Amadeu? Muda-se a direção do sindicato, convida-se a nova direção para uma mesa aberta e diz, olha, vocês agora que estão, né? É isso. Aliás, e a questão, você trouxe aqui as reivindicações deles. Nós mostramos aqui em cartela. Porque uma coisa que é fundamental, conversar, dialogar. É aí que começa. Mas quais são as condições que o município tem de atender essas reivindicações? Não tem. Não tem. Todas não. Todas não. Que inclusive o reajuste que a categoria pleiteia é superior a 14%. Reajuste linear. E atualmente a prefeitura não tem condições de atender a esse reajuste. A prefeitura já sinalizou aumento esse ano para Já 5,6%. Foi nós mostramos aqui. Isso, nós mostramos. 5,6%. Mandou para a Câmara. Para a Câmara. Mandou. 5,6%. Para 14 não dá, mas eu entendo sempre que se for abaixo da inflação, está errado. Mas da inflação para mais... Foi acima. Eu acho que é ok. Da inflação para mais... A inflação foi 4,25%? Eu acho que da inflação para mais... Bom, mas aí sou eu, né? Os servidores é que tem que dizer se é bom ou ruim, porque, repito, sempre, não sou sommelier do salário alheio. Quem sabe onde é que o calo dói é quem calça o sapato. Vamos com o recado do Armazém Paraíba. Está chegando Best Friday Paraíba, a sexta-feira que vale a pena esperar. 24 horas de ofertas exclusivas no site armazémparaíba.com.br. Móveis, eletro, tecnologia e muito mais. É o melhor dia para comprar online em até 10 vezes sem juros. Entregue montagem grátis e parcelamento em até 2 cartões de crédito. Leia para o QR Code e aproveite. Vamos fazer? Só a informação que acabou de chegar. Não vou, pronto, volto aqui, que chegou a informação. Informação é prioridade. Informação do pré-candidato a governador Joel Rodrigues, do PP. É que o Tribunal de Justiça decidiu agora, pela manhã, hoje, quinta-feira,
absolver Joel Rodrigues, anulou uma condenação que ele tinha por improbidade administrativa. Quando era prefeito de Floriano. Exatamente, quando era prefeito de Floriano em 2013, portanto há 13 anos, tá? Ele já foi prefeito lá 4 mandatos, né, além de ser deputado. Ele não foi, o quarto ele só começou. Pronto. Né? Passou para o Antônio Reis. Exato. E nós vamos para o intervalo agora sim, e a gente volta. Ligeiro. Doutor está lá. Oi, tudo bem, dona Zônia? Vem, doutor. Recebemos sua solicitação pelo aplicativo. O que a senhora está sentindo? Let's go, quiz. Ai, tô com dor no meu comum. Ah, está com dores na região do cóccix. Acertou, doutor. Mas, menino, é saúde na palma da mão. Tudo isso integrado a mais de 1000 UBSs e centrais de diagnósticos. No HGV tivemos a maior redução de fila da história. É saúde que chega mais rápido para todo o Piauí. Aí eu vim trabalhar. Está chegando Best Friday Paraíba, a sexta-feira que vale a pena esperar. 24 horas de ofertas exclusivas no site armazémparaíba.com.br. Móveis, eletro, tecnologia e muito mais. É o melhor dia para comprar online. Em até 10 vezes sem juros, entregue montagem grátis e parcelamento em até 2 cartões de crédito. Leia para o QR Code e aproveite. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23, ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Produzida no Piauí, respeitando o tempo e a tradição. A Cachaça Lira apresenta sua nova edição especial, envelhecida em barril de primeiro uso, Amburana. Sinta o novo sabor e aproveite cada gota. Cachaça Lira Amburana, tradição em nova forma. Aprecie com moderação. Bora! Oferecimento Canadá Veículos, seu Chevrolet com a melhor condição do Brasil. Grupo Mateus, 40 anos, somos um só coração. Armazém Paraíba, na loja, site, aplicativo e Zap. Padaria Ideal, a padaria número 1 de Teresina e Timon. Construtora Boa Vista, realizando sonhos. Lavanderia Jockey, na Dom Severino. E Sofia Riviera, um empreendimento do Grupo Arrei. Estamos de volta com o Jogo do Poder, 2 da tarde, mais 4 minutos. É a hora certa do H-Visão, Tiago Castro. Unidades no Pará, unidades no Maranhão, unidades no Piauí. Em todas elas, o mesmo padrão de excelência no atendimento. Tempo e temperatura. Cidade é paulistana, terra do minério de ferro abundante. A cidade de Paulistana e de gente boa. 21 a mínima, 32 a máxima. O Centro Universitário Unicet, agora com o curso de Educação Física, que você pode fazer pelo presencial modulado de ensino. Ah, Amadeu, mas como é que eu faço? unicet.edu.br é o endereço. É eletrônico, entra, Farol, unicet.edu.br. Esse é o endereço eletrônico. Vamos lá, olha só. A manchete da Cecília. Cecília está trazendo o seguinte, vamos lá, doutora Cecília. É o ano eleitoral acirra ânimos, é isso? Olha, aparentemente sim, as coisas mal começaram e já está tendo declaração
forte. Deputado argumenta que críticas às operações de crédito são exageros da oposição. Quem disse isso foi o deputado Ziza Carvalho, na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa. A gente questionou ele ali sobre as novas movimentações, um pedido de empréstimo por parte do governador Rafael Fonteles, que foi duramente criticado pela oposição. O deputado Gustavo Neiva acabou falando ali que isso não era um momento certo e ele rebateu. Vamos lá. Tem muito exagero por parte da oposição também, né? O Piauí, ao contrário de diversos estados da federação, inclusive estados ricos como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, é um estado que tem as contas extremamente saneadas, uma capacidade de endividamento excelente do ponto de vista fiscal. Então, há muito blá, blá, blá da oposição em ano eleitoral, quando fala em questão de empréstimo. Toda a eleição é isso, é essa mesma discussão. Mas na hora do pega para capar, o povo quer as obras, quer a infraestrutura. Então nós precisamos ter uma responsabilidade de aprovar, quando é para o bem do povo, sim, lógico, com responsabilidade, ouvindo os argumentos aqui da equipe econômica do governo e a capacidade de endividamento do Estado, respeitando. Outra fala aí do deputado é que não foi atrasado nenhum salário, ano passado a gente fechou o ano ok, e isso também é um argumento utilizado pelo secretário de Fazenda, Emílio Júnior, foi o que ele declarou ano passado, inclusive até em entrevista aqui no estúdio. Isso. Então, essas operações de crédito não seriam vistas como um problema, e sim um argumento ali de exagero da oposição, blá, 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 e olha, essa discussão ainda vai se estender bastante. E é normal, ano de eleição ou não, que a oposição faça oposição e o governo defenda as suas teses. O que é importante só é você ter argumento, né, baseado nos fatos, se realmente o endividamento está ok, como o governo está anunciando, e até hoje sempre foi assim. Até hoje sempre foi assim. O endividamento dentro das condições do Estado honrar os compromissos. Vamos lá, vamos ver agora aí o seguinte, essa chapa do Novo, porque eu gosto quando vem essas coisas, porque isso derruba o Ari, ele cai no chão aqui. Essa Cecília também fica muda, o Eliezer fica penso, o próprio France fica desgostoso, é a manchete do Marca 1. O senhor entendeu, doutor Farol? Só você exulta. Eu fico exultante por isso, olha só. Chapa fechada. Novo anuncia nomes. Ex-deputado concorrerá a vice e médico. Irmão do presidente do TCE ao Senado. O Novo diz, não, o Novo não vai ter mais nada, não tem Novo, não tem mais partido, não vai ter... Tá aí, ó, chapa completa. Governador, vice, senadores, federal, estadual. É isso, França? Isso, nós temos a lista com a confirmação dos 2 nomes que faltavam nessa composição majoritária. Aí. O Ari destacou o Eliseu semana passada aqui e agora tem os 4 nomes da majoritária. Governador, ex-deputado federal Eliseu Aguiar, o vice, o ex-deputado estadual e ex-secretário estadual Ismar Marques, Senado 1, Antônio Barros e Senado 2, o pré-candidato a senador do Avante, Antônio José Lira. E são 2 Antônios pré-candidatos ao Senado. O Antônio. E o Antônio Barros. E é o que? Uma federação, é? Coligação. É uma coligação. Vão coligados, olha aí, do Avante. Uhum. E o Antônio Barros, que é irmão do presidente do TCE Piauí, o conselheiro Kennedy Barros, e é médico ali com atuação na região de Picos, especialmente. A família Barros, que é muito tradicional, fez vários prefeitos lá em Picos. E Amadeu rivalizava com o Zeolálio, depois vieram os Neiva, os Nery, e agora os Santos e o Paraibano também. Sim. Gil Paraibano. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, você trouxe aí a chapa federal. Sim. A chapa majoritária, né? Majoritária. Está aqui, ó, na tela, o majoritário. E a chapa federal, deputados? Madeu disse que vai formar, né? A gente está esperando os nomes. Diz que. Vai formar. E a estadual? Estadual, não. Amadeu, me permita, eu tenho uma pergunta para o França também. Rapaz. Por que o Avante, coligado com o Novo, tendo candidato a governador, tendo 2 candidatos ao Senado,
o único vereador do Avante na capital, o bem votado delegado James Guerra, vai votar em João Madison, do MDB, para estadual, e Zé Santana, do PT, para federal. Talvez porque essas chapas não foram preparadas aí. Não, ó. mas tem uma Na hora que explicação. preparar a chapa, ele muda. Ok. Na hora que preparar a chapa, ele muda e outra. E deve votar nesses candidatos aí para o Senado e para o governo. Sim ou não? Não. Não, Amadeu. Meu Deus, não. É a questão Agora, de então, perspectiva de poder. Agora, olha... Gratidão, não, Agora, gratidão. peraí, agora tem um detalhe aqui que eu quero falar. Não vai ser hoje no programa, não, mas eu recebi... Você sabe que notícia tem cheiro. Sim. A tese é minha. A tese é minha. Notícia tem cheiro, informação tem cheiro. Claro, às vezes cheira mal, às vezes... Cheira bem, claro. Mas algo me diz no ar que esse Eliezer aí quer boicotar a candidatura Zé Lira. Do Avante. Dom José Lira? Do Avante. Não é hoje, não. Amanhã. Eu pessoalmente não. Amanhã. Não, ele tem informações que a candidatura do Lira pelo Avante está ameaçada. Cara... Amanhã. Não, ele já não vai voltar para a Câmara. Fez o 170. Tu ainda quer tirar ele do Senado amanhã, também? Amanhã? Combinado? Combinado. Esse foi o jogo do poder. A vinheta é rápida. E na sequência, agora Brasil. Está no ar o Agora Brasil pela Meio Norte. A notícia passa aqui, a verdade passa aqui. Esse programa todo mundo assiste. Vamos aos destaques de hoje. Vamos ver o que nós temos. Olha só, atenção. Começa com a sua, Ari. Alckmin defende biodiesel para reduzir riscos de aumento de combustíveis com as guerras. Brasil junta usinas e fabricantes para aumentar produção. Seguindo. Agora é hora da Nájila. Governo Trump propõe ao Brasil acordo para a exploração das terras raras, sem exclusividade com preço mínimo. Lula quer garantir a agregação de valor. Mas ainda no programa de hoje... Renan. PF faz operação contra preços abusivos do gás de cozinha em 15 estados e no Distrito Federal. Força Tarefa tem participação do Ministério Público e da ANP. É a manchete do Renan. No Agora Brasil de hoje você também vai ver. Luz Kelly. Trump ameaça